Olá, meu nome é Cleiton, estou como diretor do filme Cepé, o Guerreiro da Paz, e quero te convidar a assistir esse filme, que fala da história de Cepé Tiaraju, chefe indígena dos 7 povos das missões, considerado santo popular e declarado herói guarani missionário do Rio Grande do Sul. Mas acima do personagem histórico, vamos contar uma história espiritual de um espírito comprometido com o bem, justiça e amor. O filme é um docudrama, uma mistura de documentário com dramatizações, que se passa no século XVIII nas belas ruínas de São Miguel. O filme tem estreia dia 24 de novembro em Porto Alegre no cinema, mas vai passar em várias localidades no Brasil e no mundo. Já estamos também no Uruguai. Acesse cepelfilme.fergs.org.br. Lá você vai ter acesso a todas as informações, bastidores e locais que o filme vai passar. Um filme feito com financiamento coletivo e com produção da Federação Espírita do Rio Grande do Sul. Vá assistir e sentir essa história inspiradora e conhecer Cepé, o Guerreiro da Paz. Te espero lá!